Oi, professor. Chegamos agora na metade do nosso curso. E nesse percurso que nós trilhamos até aqui, nós já pudemos parar para pensar sobre algumas questões muito importantes sobre o trabalho com matemática na educação infantil. É uma primeira reflexão sobre a concepção de criança que nos guia, sobre como as crianças aprendem matemática, como elas investigam esses conhecimentos numéricos na vida delas, no entorno, nas situações escolares, sociais. Nós já paramos para pensar um pouco sobre qual é a diferença entre recitar e contar. Vocês tiveram um momento de estudo importante sobre esses conceitos matemáticos e agora o objetivo que nós temos nessa etapa é pensar sobre o que é que particulariza uma boa proposta didática com matemática na educação infantil. Então, um primeiro critério que a gente tem, se a gente unir todos esses elementos que vieram até aqui no curso, é que a matemática ela vem na educação infantil numa experiência que faça muito sentido para as crianças. Então, trazer das práticas sociais o trabalho com a matemática é uma forma de trazer um sentido e possibilitar investigações dentro da escola e fora da escola, em todos os âmbitos da vida da criança. Então, por exemplo, jogar, as crianças jogam em muitas situações, né? E jogar pode ser um contexto muito potente para investigar conhecimentos sobre o número, sobre o sistema de numeração. O trabalho com portadores numéricos como calendários é algo muito importante. Pensar como a gente pode tirar dúvidas numa situação de contagem, quais são os diferentes jeitos que a gente pode contar a partir, contar desde o começo. Ter uma coleção em sala de aula é algo que faz muito sentido para as crianças também. Então, um norte que a gente pode ter para esse trabalho é pensar em como a gente articula sentido, como a gente favorece que as crianças troquem ideias entre si, para que os percursos investigativos de cada criança possam alimentar os percursos das outras, como o professor pode fazer perguntas que ajudem as crianças a organizar o seu pensamento, ou então a ver de uma outra forma algo que elas estão fazendo, ou a refletir sobre uma situação de jogo, sobre uma situação em que os números estão entrando na vida, na escola, guardar memória do que eles já fizeram. Então, o professor pode trazer descobertas que aconteceram num jogo para apresentar numa roda, o professor pode usar os números para marcar datas importantes para as crianças. Então, é essa articulação entre o sentido que a proposta tem, entre o respeito e a sensibilidade para a construção das crianças, uma escuta muito grande para o que elas trazem para cada proposta, para cada situação, e um olhar do professor para pensar quais são as boas intervenções que ele pode fazer, não no sentido de dizer se está certo ou se está errado, mas de alimentar investigações, alimentar trocas de ideias, são os elementos que particularizam boas propostas didáticas com matemática na educação infantil. Então, nós convidamos você a ler o registro de uma conversa entre professor e aluno, numa investigação sobre quais são as regularidades do sistema de numeração e a pensar no que essa conversa pode trazer de outras pistas para que a gente possa pensar nos critérios que vão poder dar para o professor uma possibilidade de avaliar o seu trabalho e pensar se o percurso que ele está fazendo com a turma na investigação dos números, dos portadores numéricos, dos jogos em que esses números entram, das situações em que a gente utiliza os números na vida e que ele possa estar alimentando esses percursos e fazendo eles avançarem. Então, como eu posso olhar para a minha aula e ter boas indicações disso? Então, a aula que a gente vê registrada nesse módulo, ela dá boas pistas. Convido vocês a fazer essa leitura e essa reflexão.